Meu saravá profundo a todos. Acho que agora a gente já está online, né? Nossa live. Eu, Aralutum, hoje eu entrevisto o autor de um dos maiores lançamentos, pelo menos esse ano, enquanto de maior importância para a Umbanda, para as religiões afro-brasileiras, para as religiões de matriz africana no Brasil. Ele que é sacerdote umbandista, pai de santo, meu irmão, da casa do caboclo, casa de oração do caboclo Tupinambá, lá em Cuiabá, mestre Caraimão, pai Christian Siqueira. Por favor, faça suas saudações, meu irmão. Boa tarde, meu querido irmão, mestre Aralotum, Saravá. Peço a benção ao nosso mestre Baxanã, peço a benção a todos os irmãos que nos assistem. É um grande prazer podermos, no final desse domingo, né, poderoso dia solar, falarmos sobre esse grande mensageiro da Umbanda, da Quimbanda, que foi seu Sete da Lira, que inclusive fazia sempre questão de afirmar, né, ser um filho de Oxalá, ser um mensageiro da fé, um mensageiro desse orixá tão poderoso, a qual nós oferecemos toda a nossa devoção e a nosso carinho e amor. Nós sabemos que o Exu, o Sete da Lira, ele foi um fenômeno muito importante, né? Tanto que Sim, o, o título do livro, né? É o fenômeno Seu Sete da Lira, médium Cacilda exatamente. de Assis, a médium que parou o Brasil, né? Médio que Eu tenho parou o Brasil. certeza que nós vamos ter muita história para conversar a esse respeito, né? Sobre o seu set, sobre a dona Cacilda, Sim, mas eu gostaria de começar te perguntando assim, pedindo para você contar um pouquinho a história da Dona Cacilda, né? Muitos conhecem a sim, história do Exu, Sete da Lira, foi um Exu que apareceu na televisão, ficou muito famoso, né? Muitos artistas iam sim, lá no terreiro da Dona Cacilda, muito pessoal de fora, inclusive pessoas de outros países, né? Ela passou por sim, pesquisas, então a gente sabe que foi uma médium, né? Foi realmente um fenômeno, né? O sim, Exu diferenciado, assim. Mas poucas pessoas conhecem a história da Dona Cacilda, poucas pessoas conhecem quem foi a Dona Cacilda, como que ela começou, né, nessa seara umbandista, sim. e, e qual que foi o caminhar dela até chegar a esse fenômeno do Exu. Você poderia contar um pouquinho É, pra gente essa história? claro, claro, claro. E antes de falar a história, inclusive, eu manifesto minha saudação a toda a família Assis, né? A tia Luzia, a tia Eni, Marcos, Bárbara, Viviane, que são os descendentes da mãe Cacilda que ajudaram, assim como peças fundamentais no nosso processo de pesquisa e de concretização do livro. Peço a bênção à tia Eni e tia Luzia, né? São também iniciadas no culto afro-religioso, no culto umbandista, e eram peças essenciais, né, na própria realização das giras da Mãe Cacilda com o seu sete, como também da Cabocla Jurema, da Vó Cambinda e de todas as outras entidades. Mãe Cacilda vem de uma família extremamente católica. Ela nasceu em Valença, os pais dela eram fazendeiros, né, gente do campo, trabalhava ali no campo, na agricultura, na plantação, na criação. E nós não encontramos no nosso processo de pesquisa nenhuma ligação da família com os cultos afro-religiosos, né? A família, na verdade, era muito católica. Quando a mãe Cacilda era bem jovem, isso é antes dos 7 anos de idade, ela já dava uns indícios, uns sinais de algum interesse por cultos que eram diferentes da família, né? Já que a família era católica. Existe até uma Uhum. situação bem curiosa que em uma época, né, de tanto ela ficar pedindo à mãe dela artefatos que geralmente se usa em terreiro, a mãe dela falou, olha, se você quer cachaça, então você beba álcool. E aí a menininha, que não tinha nem 7 anos, pegou, foi lá no depósito da casa da fazenda, e tinha álcool lá, né, e vai litros de álcool, a menina bebendo, bebendo, bebendo. Aí a hora que a mãe assustou, porque a mãe falou naquele ímpeto, né, de reação de mãe com criança pedindo, pedindo, a mãe falou, Aham. não, não, para com isso e tal. E a menina normal, sem que nada acontecesse. Que Quando incrível. ela chega.
fantástico. Quando ela chegou aos 7 anos de idade, ela foi feito um aniversário para ela, né, um aniversário lá na casa e tal, com a família, os amiguinhos, e antes de bater o parabéns, ela teve uma espécie de desmaio repentino, ela caiu dura no chão. E aí ninguém entendeu o que estava acontecendo, né? E ela caiu dura no chão e não levantou mais. Ficou fria, ficou dura, estatualizada. A mãe entrou em desespero, né? Não sabia o que fazia e tal. E aí o que aconteceu? A família foi se reunindo, foi rezando, foi fazendo preces ao redor dela e ela não voltava ao normal. E decidiram chamar uma rezadeira. E aí, Uhum. essa rezadeira que falou umas palavras no ouvido dela, né? Ela voltou para a realidade perguntando pelo parabéns, quer dizer, ela não teve aquela sensação de que tinha parado no tempo, e a Uhum. partir dali a família teve que aceitar a necessidade de levá-la a um terreiro, né? E foi o que aconteceu. Ela foi levada para um terreiro do Pai Benedito do Congo, pai Galdino do Congo, e se manifestou o seu sete da lira, se manifestou a Popó Cambinda, a Cabocla Jurema, e ela teve o assentamento do seu sete realizado quando ela tinha 15 anos de idade. Então quer dizer que com 15 anos de idade, o seu sete da lira já trabalhava com ela. Naquela época, 7 encruzilhadas, né? E aí Uhum. começa a história que nós temos aí hoje retratada graças a ele. Desde muito nova, né? A gente Muito já está nova. recebendo manifestações dos nossos seguidores do Tempo Estrela Verde no Facebook, nas outras redes sociais. Né? Quero aproveitar o momento, pedir a bênção para o nosso pai, Mestre Baixanã, que está online aqui assistindo a gente, a bênção aos nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos mais novos, né? Como de costume, nós pedimos a bênção para que também sejamos abençoados e recebemos as bênçãos Isso. do astral e também daqueles que nos amam, que nos querem boas coisas, né? Quero aproveitar a oportunidade também, pedir para as pessoas que estão assistindo, curtir, compartilhar o vídeo com seus familiares, com seus amigos, com aqueles que vocês acham que se interessam por esse assunto, porque é uma forma do Facebook, do YouTube, eles reconhecerem, do algoritmo reconhecer a importância que esse é um assunto relevante e levar esse vídeo para mais e mais pessoas que possam se interessar e se informar de uma maneira devida, de uma maneira correta, falando, sim, direto com a fonte, né? Uma pessoa que pesquisou sobre o assunto, que fez um trabalho de resgate incrível, né? Muito interessante, do qual nós vamos falar sobre. E é um gesto rapidinho, né? Não custa nada e assim ajuda muito a favorecer o nosso trabalho. Eu quero perguntar para Isso. você, meu irmão, é, se a dona Cacilda, qual a relação que ela tem com os médiums, as casas dos primórdios da Umbanda, né? O senhor citou que ela, logo aos 7 anos, começou a ter as manifestações, né? Aos 15, ela já tinha um assentamento do Exu, já trabalhava, mas que ela teve necessidade de ir para a casa de um outro sacerdote e tal. Você poderia contar um pouquinho essa história? Então, o pai Benedito acompanha ela um longo período de tempo. Ela vai ter outro sacerdote bem lá na frente. Mas ela nunca ficou sem sacerdote, né? Inclusive, quando o pai Benedito faleceu, esse primeiro sacerdote dela, ele soube da data do desencarne dele, né? E ele Uhum, pegou e disse para os filhos dele que o que eles deveriam levar para o terreiro para poder ser feito ali os últimos rituais para o desencarne dele. E aí a mãe Cacilda ficou muito jovem, ficou muito desesperada, porque ela, né, sempre fiel, filha e tal, e disse a ele: meu pai, o que eu vou trazer para a obrigação do desencarne do Senhor? E ele pegou e falou: não, Cacilda, você não precisa trazer nada, na verdade você traga uma cesta, porque eu vou dar coisas para você levar. E aí ela ficou: não, eu vou uhum. vir e tal, mas ele falou: não, não precisa você vir. E aí ela pegou, levou uma cesta e ele deu os assentamentos do santo para ela, né? Disse: Cacilda, você continua a obra, né? Sua missão no santo é grande. E aí no dia que ele tinha anunciado que ele ia falecer, que ia desencarnar para os filhos de santo dele,
ela se Uhum. aprontou logo cedo para ir lá para o terreiro. E na hora que ela estava saindo, a preta velha, a vovó Cambinda, baixou nela e incorporou nela e ficou horas incorporada, né? Ficou horas incorporadas. E aí depois que a vovó Cambinda foi, né, se despediu e tal, ela correu lá para o terreiro para poder ver o pai antes do desencarne, e chegou lá e já tinha desencarnado. Então, a gente percebe que o astral teve aquele cuidado de mantê-la, ao menos ajudá-la a ser muito fiel ao seu sacerdote, que é uma coisa que a gente vê muito pouco hoje em dia, né? Nós Uhum. vemos, assim, muitos umbandistas que querem se arvorar em ser sacerdotes sem seguir o caminho traçado pela própria religião para se alcançar o sacerdócio. E aí, a partir dali, ela vai ter outro sacerdote que vai acompanhar ela em uma parte da vida dela. Mas é interessante observarmos que a mãe Cacilda, quando a gente fala de fenômeno, né, a gente não a gente fala o termo fenômeno em vários sentidos. Ela é um fenômeno das massas, ela é um fenômeno mediúnico, junto com seus sete, ela foi um fenômeno social, político, midiático, artístico, então ela era um fenômeno em vários sentidos. E nesse aspecto, como também um fenômeno histórico, ela teve contato com pessoas fundamentais na construção histórica cultural da Umbanda, né? Podemos citar, Uhum. por exemplo, o pai Benjamin Figueiredo, o Átila Nunes, Joãozinho da Gomeia, e vários outros que eu não tenho, o José Ribeiro, e outros que eu não tenho agora em mente, assim, nomes para citar. Mas ela sempre foi, né, acompanhada, ela sempre gostou de aprender as várias formas de se praticar a afro-religiosidade, e ela Uhum. sempre esteve ao lado, inclusive colaborando com informações na produção de vários livros, de matérias que chegavam, né, pedindo ajuda para ela. Como também o terreiro de Santíssimo foi muito importante no sustento e manutenção de muitas casas afro-religiosas do Rio de Janeiro. Tem esse Uhum. lado também, né? Então, as pessoas pensam, hoje em dia, o movimento umbandista, a impressão que a gente tem é que vai se criando ilhas, né? Cada um vai Sim. defendendo a sua verdade, se fecha, não tem contato, parece que todo mundo é inimigo de todo mundo. Lá não funcionava assim. Se aparecia um pai de Uhum. santo lá, por exemplo, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, o seu sete arrumava dinheiro para o pai de santo pagar o aluguel do terreiro. Se aparecia lá uma mãe de santo, Uhum. olha, lá no meu terreiro não tem vela, o seu sete fazia caixa e mandava para o terreiro da pessoa. Havia um interesse em realmente ajudar o movimento a crescer, né? E não em diminuir ou limitar o seu campo de ação e trabalho. Uhum. E nesse aspecto, ela mesma se torna uma espécie de baluarte, né, na proporção do trabalho que ela fez, que, inquestionavelmente, em questão de popularidade, não teve nenhum outro, né, trabalhador umbandista que alcançou o mesmo nível que o seu Sete da Lira alcançou com ela. Sim, de fato, essa questão de uma certa fraternidade, né, uma certa irmandade entre os terreiros, entre as religiões, inclusive, né, as casas de religiões de matrizes africanas, é algo muito interessante mesmo que você citou, porque tomou-se o costume de colocar um sobrenome à Umbanda, né? Então, Sim, ao depender da tradição, da casa, da origem da casa, a casa ela vai levar um sobrenome umbandista, né? Umbanda branca, Umbanda traçada, Umbanda cruzada, Umbanda de várias, que são as várias formas de se ritualizar o culto, né? sim, As várias matrizes, as várias origens possíveis da sim, Umbanda. Mas no fundo a gente sabe que a Umbanda é uma só, né? A Umbanda é sem uma dúvidas. só. E como uma religião de matriz africana foi muito perseguida, né? Sim, Sofreu muito preconceito, como sofre ainda hoje, né? Assim como sim, sofre as outras religiões de matriz africanas também. sim, E, inclusive, né, aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco espinhuda, assim, né? Porque, inclusive, esse preconceito muitas vezes vem de dentro do próprio movimento umbandista. sim, sim, Ah,
Eu queria que você comentasse, né, antes de eu fazer essa pergunta espinhuda de fato, assim, o fenômeno que deixou a Dona Cacilda e o seu set muito famosos no Rio de Janeiro e no Brasil todo, aliás, né, e internacionalmente, inclusive, que foi a aparição dele na TV Globo, na época, no programa do Chacrinha, e na extinta TV Sim, Tupi também, né? E eu gostaria que você comentasse, sim. inclusive, como é que foi se dando esse processo de popularização do terreiro lá de Santíssimo, né, da Dona Cacilda, e do seu set também. Como que ele chegou a se tornar tão popular ao ponto de ir para a TV aberta em uma época de extrema repressão política e social, né, na época da ditadura, na década de 1970, né, Sim, e que era praticamente, sim. sim, proibido, né, a gente publicamente falar sobre isso, ainda mais na TV, o que gerou repercussões várias, as quais nós vamos comentar em seguida. Sim. Na verdade, o seu set ele sempre foi um fenômeno das massas, né? Quando o seu set foi para a TV, ele foi para a TV porque ele já era muito conhecido. Uhum, Ele não ficou conhecido porque ele foi para a TV, né? É o oposto. As pessoas pensam, e eu falei com várias pessoas do Rio que ainda guarda essa ideia, né? Que o seu set foi para a TV e da TV ele ficou famoso. Não, na verdade, o que aconteceu? No programa do Silvio Santos tinha um programa em São Paulo, né? Também no domingo. Ele recebeu alguns convidados do Rio de Janeiro e aí ele fez algumas espécies de piada lá com os convidados no programa dele no domingo que antecedeu a ida dele aos programas no Rio de Janeiro. E aí, aqueles comentários que não foram muito legais por parte do Silvio Santos, a gente está falando de 1970, uhum. então há uma certa vergonha, um preconceito com o culto afro-religioso. Então, aqueles comentários, eles desagradaram muito dos fiéis que iam na lira, né? E quando a gente fala de fiéis que iam na lira, a gente está falando de, naquela época, o terreiro já ter construído o maior templo afro-religioso do Brasil. Então, eu até separei aqui uma peça interessante, que é um convite, né? Não sei se dá para ver aqui, que é um convite que foi distribuído no Rio de Janeiro pela comunidade do Centro da Mãe Cacilda, do seu sete, para a inauguração desse terreiro. Então, por exemplo, lá, o terreiro foi iniciado em junho, foi fundado em junho de 1971. Isso é, o que é esse terreiro que foi fundado em junho de 71? É aquilo que nós chamamos de a Lira Grande. Hum. Era uma construção muito grande que foi feita para abrigar os fiéis nas giras de sábado, porque o terreiro que já existia antes, que já cabia ali uma média de 1.000 pessoas, não suportava a quantidade de fiéis que iam no trabalho lá. Então, olha só que curioso, nesse convite, né, da inauguração da nova Lira, no dia 12, com início às 9 horas, em junho de 71, embaixo está escrito assim, olha, tomamos a liberdade de pedir limitação no número de acompanhantes, no máximo de 3, por uma questão de espaço. Olha que coisa fora do comum. Eles estavam com o maior templo umbandista construído na história. Eles tinham um sítio imenso, porque não era um terreiro pequeno, era um sítio. O terreiro era um complexo, tinha mais de 30 banheiros, terreiro da Cabocla Jurema, bosque da Cabocla Jurema, Casa das Almas, Cozinha de Santo, roncó, loja, mais de 2 lanchonetes, era imenso. É um espaço muito Nossa. grande. E mesmo assim, ainda pedem limitação de acompanhantes por uma questão de espaço. Quantas Então, pessoas quer que dizer, era frequentavam, um mais ou menos, terreiro. nesse tempo? Então, nos tempos iniciais, que é o quê? Na lira antiga, era uma média de 5 a 15 mil pessoas a depender do sábado, né? Então, Nossa. tinha sábado que era 5, 7, 8, 9, 10, 15, por aí vai indo. Existia uma variação de quantidade, mas nunca Uhum. abaixo da média de 5.500, 6.500, até porque muitas vezes o seu sete da Lira falava a quantidade de gente que tinha lá dentro, né? Uhum. Agora aqui tem 6.000 pessoas, vamos fazer tantas mesas. O fato é que, quando
a TV leva seus sets ali, ele já era muito conhecido, né? A gente vai ter uma outra coisa também muito curiosa, que são esses adesivos aqui, né? Deixa eu ver se aparece esses adesivos aqui. O que são esses adesivos aqui? São super famosos. Os fiéis iam nos trabalhos lá e eles queriam levar uma lembrança do seu set para casa, né? E nisso eles arrancavam um pedaço da capa dele, alguma coisa da capa dele, e aí a família, junto com ele, decidiram fazer esse logo. O seu set tem umas origens judaicas, né? Então, na verdade, isso daqui é um logo que usa aí a letra Zayn, a letra hebraica atrelada à defesa e tal, né? Nos fundamentos mais internos. Mas o fato é que eles criam esse adesivo, o seu set abençoa eles, e isso aqui vira uma febre no Rio. Todo mundo no Rio de Janeiro, o carro tinha esse logo no carro, na casa, porque diziam que fazia milagres. E vários acidentes de carros que tinham adesivo não sofriam, né, não machucava, o condutor continuava bem de saúde, a ponto de as bancas de revista do Rio de Janeiro piratearem o adesivo, né? Tinha o adesivo pirata, porque o pessoal não queria ir lá no sítio comprar o adesivo do seu set por conta da distância. Tudo bem, o Silvio Santos faz esse comentário sobre ele no programa e o povo vai para o terreiro durante a semana para ver o que o seu set ia falar. Porque será que ele ia aceitar o Silvio Santos falar daquela forma sobre o trabalho dele? Na quarta-feira, o seu set baixou no terreiro, era o trabalho da Cabocla Jurema, o terreiro funcionava quase que a semana inteira, né? O seu set baixou no terreiro e falou que não, que a mensagem dele era de paz, de amor, de comunhão, de fraternidade, e que Silvio Santos era para ele uma criança que ele abraçava com muito amor no colo, que não tem problema falar, o importante é o que é executado lá, e que as pessoas deveriam perdoar, não se ofender. Nesse interim, chega uma equipe de TV no terreiro. Quem que chega? Flávio Cavalcante e a equipe da TV Tupi. Vem o Flávio, vem o Coronel Ney, a Dalgisa de Barros, que é uma poetisa muito conhecida da época, né? E o Flávio convida o seu set da Lira lá a ir ao programa, né? E aí começa toda uma discussão, que inclusive quem tiver interesse vai ler aqui no livro. O fato é que o seu set vai no domingo, né? No programa da TV Tupi, do Flávio Cavalcante, ele sai incorporado do terreiro de Santíssimo com uma comitiva muito grande, uma carreata, né? Chegando lá no programa do Flávio, há uma superlotação dentro do auditório, muita gente, não teve como controlar, tiveram que fechar as portas da TV Tupi, e aí o que acontece? Fora da TV fica lotado de gente, mais gente chegando, e o Exu lá dentro trabalhando, e toca tabaque, e o seu set ora para cá, ora para lá, gente dando testemunho, virou uma coisa, né? Virou não magia, tinha como controlar, né? O estúdio. Literalmente, isso é uma coisa importante de ser lembrado. O seu set não foi nos programas para ser uma atração. Ele foi nos programas para fazer a hora grande, que era aquela cerimônia de oração que ele fazia lá no terreiro dele todos os sábados. Então, como que termina a participação dele no Flávio Cavalcante? Com uma hora grande, né? Inclusive tem uma foto muito bonita, que eu acho que está aqui no livro, dele ajoelhado no programa do Flávio Cavalcante. Deixa eu ver se eu acho aqui para poder mostrar essa foto aqui. Não vai aparecer muito, né? Mas é uma foto que quem já tem o livro vai ver aí, essa aqui dele ajoelhado, aqui do outro lado, que ele está fazendo a hora grande no programa, lá no estúdio, né? Aí, terminou a hora grande, ele saiu. Só que tinha um segredo. O Chacrinha, ele era devoto do seu set. O Chacrinha, ele é muito próximo do seu set. E o Flávio Cavalcante também, eles não se conheceram na situação. Mas o Chacrinha tinha muita fé no seu set. E já haviam combinado que o seu set iria no Chacrinha. Se ele fosse no Flávio, então ele também vai no Chacrinha. E o que aconteceu? Alguns dias antes disso tudo, um filho biológico do Chacrinha teve um acidente, né? Ele foi na piscina. Isso daí todo mundo conhece na época, né?
e ele estava hospitalizado. E o Chacrinha rezava muito para seu Sete por conta desse filho dele, que é o Nanato. Então saiu a TV Tupi mais que depressa, começou a preparar um palco na frente da TV para o seu Sete fazer uma palavra para os fiéis que estavam lá fora, né? Uhum. Mas ele não aceitou, porque ele foi só para o programa, então saiu a comitiva muito rapidamente de lá, foi direto para o Jardim Botânico, e chegando lá, a mesma coisa, só que agora no programa do Chacrinha, Uhum. né? Então ele foi no Flávio Cavalcante, saiu de lá, foi para o Jardim Botânico para fazer a Hora Grande no Chacrinha. E aí lá no Chacrinha acontece uma coisa muito curiosa, porque o Chacrinha tinha muita fé no seu set, né? Uhum. E a natureza do programa do Chacrinha é uma natureza humorística. Só que o Chacrinha não, ele tira a cartola da cabeça dele, que ele estava de cartola no dia, e ele se abaixa para deixar seu set fazer o trabalho dele. E aí tem o momento que ele vai fazer a hora grande, né? Que o seu set chega perto dele, abraça ele, uma foto raríssima, que inclusive está aqui no livro, quem tem vai ver, né? Se já não viu. E o seu set fala para ele, Chacrinha, eu não esqueci do Nanato. Eu vim aqui para rezar com você por ele. E aí o Chacrinha entrou em pranto de choro, né? Aí ele saiu do programa, ficou de canto, outra pessoa tomou a frente do programa, né? Um maestro que estava junto. O seu Sete fez a hora grande lá pelo Nanato e pelos fiéis que assistiam, e aí eles voltaram para o terreiro de Santíssimo, e lá o seu Sete desincorporou, né? Foi dar sua gira lá, aonde ele de comum fica. E a partir daí nós vamos ter uma série de reações por parte da Uhum. igreja, por parte do movimento afro-religioso, por parte de várias frentes da sociedade, Sim, né? eu. Algumas reações boas e outras não tão boas assim. Sim, exatamente. Sobre essas reações é que se tratava essa pergunta um pouco espinhuda do que eu falei, porque foi algo tão fenomenal assim, né? Foi algo tão inusitado que suscitou reações, inclusive dentro do próprio movimento bandista, dentro das próprias religiões de matriz africanas. É, Sim, muitos terreiros, né, inclusive, muitos pais de santo, muitos sacerdotes, achavam indevido essa aparição pública do Chacrinha, inclusive pelo seu ar de extravagância, né, suas roupas sempre muito coloridas, né, é, o seu set, ele praticamente ele vestia o personagem, né, aquele imaginário que a gente tem a respeito do Exu, né, de capa, cartola, de preto e sim, vermelho, sim, e nas suas giras tocavam sim, muitas músicas populares, inclusive, né, muitas marchinhas, músicas de carnaval, sim, e isso foi, assim, muito criticado por parte de dentro do próprio movimento umbandista, né, tratando o Chacrinha com um certo ar de charlatanismo, né, como se já não bastasse a perseguição que veio na sequência dessas aparições públicas por parte da igreja, né? sim, Você vai saber falar com certeza um pouquinho melhor disso, mas eu me lembro que saiu notícias em jornais da época, né? Jornais religiosos a CNBB se pronunciou a respeito, né? E inclusive as redes de sim. TV sofreram até uma censura por parte do governo com essas aparições públicas, com o risco de cassação, inclusive, da licença de televisão pública, né? Você poderia comentar um pouquinho a esse respeito, assim? Então, tem umas questões que devem ser levadas em conta quando a gente fala sobre essa questão da TV. Porque, primeiro, é que a situação da qualidade televisiva da década do ano de 71 não era das melhores. Já se Uhum, questionava a qualidade daquilo que era levado aos lares através da televisão pelos programas. uhum, Então, por exemplo, nós tínhamos, vamos citar o programa do Chacrinha, no dia da aparição do seu Sete da Lira no Chacrinha, tinha uma matéria que falava: vamos ouvir o depoimento do homem que quase se matou para conseguir droga, né? Aí, por exemplo, tinha lá o concurso, vamos ver qual que é o velho mais velho do Rio de Janeiro, quem que é a pessoa mais feia do Rio de Janeiro. Então, quer dizer,
havia uma discussão social em relação à qualidade da TV. Já Uhum. havia essa discussão. Quando o seu set vai lá nos programas, o que nós vamos ter é uma reação preconceituosa, né? Um preconceito religioso, cultural, social, que naquela época já classificava os cultos afro-religiosos como sendo uma espécie de práticas espirituais baixas. Uhum. Então, o problema não é o seu set da Lira, o problema não foi a ida dele na TV. A questão é que ele abre a porta, né, para os preconceituosos usarem ele como uma figura representativa nesse sentido. Então, a igreja foi a que reagiu primeiro, porque não é novidade para ninguém que muitos umbandistas de noite estão no terreiro, de dia está na igreja, né? E o próprio seu sete nunca se mostrou fechado a nenhum tipo de prática religiosa. Ele recebia pastores, recebia padres, né, como vai estar muito bem contado lá no livro, mas a Igreja Católica enfrenta de frente ele. Por quê? Porque é uma quantidade muito grande de gente, né? Então, por exemplo, falar de um terreiro que junta 20 mil pessoas é falar de menos 20 mil pessoas dentro das igrejas. É uma coisa que mexe com a liderança religiosa. Então, eu tenho aqui na mão, por exemplo, o Tribuna da Missa, de 4 de setembro de 1971. Igreja declara guerra ao seu sete da lira. Parece estar mesmo declarada a guerra entre a Igreja Católica e o seu sete, pois o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, na voz do pastor, manifestou-se contra, indicando, inclusive, que agirá de forma física contra o terreiro do seu sete. E a igreja vai ter diversas reações. A homilia do domingo passa a ser contra as macumbas, passa a ser contra os terreiros, passa a ser contra o seu sete. O programa Voz do Pastor, que era feito por Dom Eugênio Salles, também agora passa a ser, né, apenas contra o terreiro de Santíssimo. Então, eu não vejo, não tem como a gente ver o seu sete como sendo causador. Na verdade, teve um jornal que fez uma manchete super interessante chamada Seu Sete fez um milagre, a TV vai mudar. Por quê? Uma vez que ele levanta essa discussão da qualidade da TV, os mais irônicos começam a ver isso como uma espécie de milagre, né? Por exemplo, até que enfim o governo vai agora olhar com mais cuidado para a qualidade dos programas de televisão. E aí o que vai acontecer? Embora nós estivéssemos em plena ditadura militar, não houve nunca nenhuma reação contrária ao terreiro. Nunca foi um comando militar, por exemplo, no terreiro, falar para fechar. Nunca teve isso. Aliás, iam lá muitos militares pedir ajuda, pedir preces, né, e coisa e tal. E o próprio governo federal, ele só vai realmente ter uma ação em relação à TV um ano depois, ou 2 anos depois, um ano depois, em 1972. Então, quer dizer, não tem uma reação imediata. Na verdade, não houve nenhuma perseguição do governo federal, nem da ditadura ao terreiro. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque em plena época de ditadura, um terreiro fazia reuniões com 15 mil pessoas toda semana e não sofreu nenhum ataque militar, não sofreu nenhum comando de fechar ou coisa do tipo. Muito interessante isso, né? Muito interessante porque a gente vê que o seu set, ele realmente, óbvio, ele não foi o causador dessas reações todas, né? Mas ele conseguiu mostrar a sua maneira, através das suas práticas, através das suas gírias, através dessa popularidade toda, né? Aquilo que realmente assola as pessoas, as religiões afro, e que tem consequências até hoje, que são essa perseguição aos terreiros, né? Até hoje a gente sofre. E é uma perseguição. Pode falar, meu irmão. E a perseguição que ele já havia anunciado, né? Nós estamos em 1971, desde 1965, o seu sete já falava, o terreiro vai ser vítima de uma grande perseguição,
as pessoas que realmente forem comigo vão continuar e as que não forem vão embora, né? Uhum. E quando eles voltam para Santíssimo, depois de ir nos programas de televisão, eles chegam no terreiro e falam, olha, você se lembra dessa perseguição que faz tempo que eu estou falando que vai vir contra o terreiro? Aí os fiéis falam, sim, sabemos. Ele fala, pois então, ela está aí, vai começar agora. Uhum. Então vocês se reforcem, né? Porque vai ficar aqui apenas quem tem fé Uhum. e nada mais. Eu vi também, tem inclusive no Brasil, né, muitos pesquisadores que pesquisaram pesquisadores antropólogos, sociólogos, né, que pesquisaram sobre esse fenômeno do seu set, do que acontecia lá em Santíssimo, e teve também, inclusive, pesquisadores internacionais, né, pesquisadores de outros países, repórteres de outros países que vinham aqui investigar esse fenômeno do Mr. Seven, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso, né? Sim. Santíssimo, o seu Sete da Lira saía em revistas e jornais todas as semanas, né? Hoje em dia a gente tem a revista Caras, naquela época era a revista O Cruzeiro, a revista Gente, Fatos e Fotos, a revista Manchete. O seu Sete saía como uma personalidade famosa da época, que realmente ele era, né? Então, por exemplo, vinham artistas, estilistas, escritores, apresentadores de TV conhecidos de outros países, a primeira ação era levar lá no seu Sete da Lira. Uhum. E é inclusive que a gente vai ver aquela história, né? Mercury indo lá no terreiro e Uhum. tal, e não só ele, vários e vários e vários outros que iam de forma oculta. E a gente sim teve várias matérias. A grande dificuldade no processo de pesquisa nosso foi ter acesso a referências internacionais. Olha, Joana, peço a bênção a Joana Maria. Joana acompanhou seu set, vi que ela deu um comentário ali. Joana acompanhou seu set até o final. Inclusive, a gente fala sobre ela aqui no livro, no último capítulo. Eu tive o prazer de conhecê-la lá no Rio de Janeiro, quando a gente foi rever o texto desse livro com a Luzia de Assis, Luzia de Iemanjá. Tia Luzia, ela foi o braço direito da mãe Cacilda do seu Sete da Lira. Então, você, onde quer achar, no dia de trabalho, você queria achar a Luzia, era só ver onde o seu Sete estava. E ela era o braço direito dele no trabalho, né? E a Joana acompanhou, junto com outra irmã de fé, a mãe Cacilda até o final. Até o final elas estavam juntas com ele. E é um prazer poder estar com ela aqui, né? Nós tivemos eu faço aniversário dia 7 de março. E escrever esse livro foi muito difícil. A gente ficou mais de 3 anos fazendo pesquisas e depoimentos e tal. Porque quando você tem uma história que envolve muitas gentes, você acaba tendo muitas versões, né? E isso é muito delicado, porque você tem que alcançar o que é verdadeiro, o que é essencial, o que não é figurativo. E nós fizemos a pesquisa, e aí no dia 7 de março do ano retrasado, nós concluímos a revisão dele. A gente foi lá para Santíssimo, e lá junto com a família a gente leu o livro todo, fizemos alterações, acrescentamos coisas, né? E aí no final, quando a gente estava terminando, a gente teve a participação da Joana e da família também. Então, foi meu melhor presente de aniversário, né? E a gente terminou a conclusão no dia 7 de março. E a gente procurou colocar a verdade dos fatos. A mãe Cacilda era muito reservada em relação à vida dela, muito reservada. Tanto que muitas pessoas não sabiam que a mãe Cacilda era a mãe Cacilda, porque quando o seu Sete incorporava, ele usava touca, né? Usava cartola, roupa masculina, capa, sem falar que ela mudava muito a feição, extremamente o comportamento era alterado, era muito diferente ela com o seu Sete da Lira. E ela, então, era filha de Yansan, agitada, ela andava pelo sítio olhando construções, acompanhando o processo de expansão do terreiro, e alguns fiéis e jornalistas não sabiam que ela era ela. Ela não fazia questão de se afirmar ou coisa do tipo, né? E ela não se mostrava. Nós vamos ter algumas entrevistas muito posteriores à manifestação dele na TV, onde ela vai autorizar a imagem dela
ela ser mostrada. Era uma médium muito reservada. E dessa forma, muitas informações que estão aqui são informações que muita gente nunca soube, inclusive os filhos do terreiro, dado o nível de reserva que ela tinha em relação à sua vida pessoal e particular em relação ao terreiro. Diz que... Então, haviam muitas entrevistas, haviam muitos programas, né? E nós tivemos uma certa dificuldade em ter acesso a alguns, né? Não houve uma facilitação por parte dos órgãos internacionais de arquivamento. Sim. Mas o máximo que a gente conseguiu, a gente colocou o melhor dentro da obra compilada. Conta um pouquinho pra gente como é que aconteceu esse processo de resgate desse material todo. Como é que você fez toda essa pesquisa, né? Que parece ter sido uma pesquisa muito extensa, muito detalhada, né? A respeito da vida da Dona Cacilda, do terreiro lá de Santíssimo, do seu set, né? E de como que você conseguiu reunir essa quantidade tão grande de informações assim, que culminou na publicação do livro. Então, nós tivemos três frentes. Nós tivemos uma frente científica, que é aquela de pesquisa, a segunda frente, que é de depoimentos, testemunhos, e a terceira frente, que foi um tanto quanto espiritual, né? Eu vi que o Marcos fez um comentário ali. O Marcos é neto biológico da mãe Cacilda, filho da Luzia, que é essa que eu mencionei, que era braço direito da mãe Cacilda e do seu sete da Lira. Muito obrigado à família Assis por estar acompanhando com a gente. E eu peço a bênção à tia Luzia, que eu respeito profundamente, né? Uma mãe de santo que viu toda essa história, né, de perto, ao vivo. A tia Luzia está assistindo lá na casa dela, lá no terreiro de Santíssimo, e se ela me permitir, eu gostaria de contar, antes de responder essa pergunta, a história da tia Luzia com o seu sete. A tia Luzia, ela nasceu cega de nascença, ela nasceu não enxergando, ela não reagia, quando era bebê, ela não reagia aos movimentos que faziam na planta. E uma vez a mãe Cacilda foi no trabalho de mata com o sacerdote dela e a tia Luzia acompanhando, bebezinha, né? Foi junto. E aí chegou lá, uma entidade do Pai de Santo da mãe Cacilda falou: Cacilda, a sua filha vai ser curada, e quem vai curar ela vai ser o seu Exu. Aí a mãe Cacilda ficou assustada, né? Nossa, como assim e tal? Muito bem, o seu sete incorporou, pegou a Luzia, que era bebê, fez as orações nela, colocou as ervas nela, colocou umas pétalas de rosa branca nos olhos dela, como a mãe Cacilda deu depois, e no outro dia a Luzia acordou enxergando. Como que sabiam que a bebê estava enxergando? Porque ela começou a reagir, né, aos movimentos que faziam na frente dela. E aí, esse foi o primeiro milagre do seu sete, né? Nós temos milagres, temos curas, né? Então, quer dizer, esse foi o primeiro milagre do seu sete, fazer a tia Luzia voltar a enxergar. Aliás, enxergar, porque ela era cega de nascença. Inclusive, por isso que o nome dela é Luzia, né? Em homenagem a Santa Luzia, que é a protetora dos que tem problemas visuais. E a partir dali, a tia Luzia vira o braço direito da mãe. Ela vai crescendo, ela cresceu acompanhando o seu sete. Nós tivemos acesso aí a fotos e tal, que algumas inclusive está aqui no livro, dela assim muito jovem, acompanhando na construção do terreiro, acompanhando o seu sete ao lado em feijoada, acompanhando o seu sete durante as giras, e vai acompanhar até o final. Então, a qualidade desse livro, em grande parte, está muito atrelada à graça que nós tivemos de ter a colaboração da tia Luzia. Porque tudo que acontecia sob a vista dela. Então, assim, aproveitando que ela está assistindo a gente aí no terreiro, eu quero pedir a bênção e agradecer profundamente. Agradecer pela confiança, agradecer pela ajuda e desejar que seu sete, mãe Cacilda, lá do alto, possam abençoar a todos os descendentes da mãe Cacilda e a todos nós confiamos no poder e no axé do seu sete, né? E aí, eu esqueci a pergunta que meu irmão fez. Sobre as suas Comecei fontes, contar, né? Como você conseguiu reunir essa quantidade de informações. Isso!
Perfeitamente, desculpa, obrigado. Então, a frente científica foi feita, obviamente, em cima de jornais e revistas. Uhum. Nós temos muitas referências em revistas. Eu tenho aqui do meu lado, por exemplo, um fichário, né, todo de matérias de jornais. Aí tem outro fichário, todo de matérias, né, de jornais que falam do Societe da Lira. Aí aqui embaixo tem, deixa eu pegar aqui, outro fichário só de matérias de jornais sobre o Societe da Lira. E aí, tirando isso, ainda tem mais 2 fichários ali só de matérias de Nossa. jornais. Aí depois vem as revistas, né? Muitas revistas. Ele era muito, era objeto mesmo de muitas matérias de revistas da época. E aí depois nós temos os veículos de comunicação umbandistas da época, Uhum. né? Que também tem, é outra pasta que não dá de eu colocar tudo aqui. E fora isso, nós vamos ter lá a outra frente, que são os estudos acadêmicos que foram feitos, né? Por muitas pessoas, inclusive fazem até hoje em cima da figura do Societe da Lira. A frente científica, a de pesquisa de campo. A segunda são os depoimentos, Uhum. muitos depoimentos. A família foi fundamental na captação de depoimentos e como também na indicação de pessoas que poderiam nos ajudar com depoimentos, né? Então, muitas histórias contadas, muitas coisas vistas, muitos milagres, muitas curas, muitas graças. Haviam curas e haviam milagres, né? Então, por exemplo, o Societe fazia cegos enxergarem. O Societe fazia paralíticos andarem. O Societe fazia lepra sumir do corpo, né? Então, quer dizer, são milagres, são coisas que questionam a própria ciência, né? Deixa assim sem resposta. E haviam curas, que são aquelas graças físicas de níveis altos, mas menores em relação aos milagres. Uhum. Sem falar das graças alcançadas, que eram muitas, eram diversas e variadas. Então tivemos esses depoimentos. E a terceira frente foi a frente espiritual mesmo, que essa não entra no livro, né? Mas eu, enquanto umbandista, enquanto médium, enquanto devoto, fui muitas vezes auxiliado por Societe através de sonhos. Quando eu queria, por exemplo, uma informação e eu não sabia de onde tirar, eu via em sonho onde estava, qual órgão que poderia me ajudar, de onde que Uhum. poderia tirar. E no meu diário particular, eu tenho, por exemplo, textos que foram colocados, que eu, na verdade, escrevi, né, de pessoas que vinham desencarnados falar comigo durante o sono, no sonho, contando as experiências que tiveram na época. O nome, data de nascimento, cidade, data de falecimento. E aí, às vezes que eu tinha a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, eu procurava, né, nos supostos cemitérios e tal, encontrar essas pessoas que eu tinha contato. Então, nós tivemos uma frente científica, uma frente de depoimentos, onde a família entra como principal, né, fonte de informações, e uma espécie de assessoramento espiritual, né? Uhum. Porque, afinal de contas, eu não conheci Mãe Cacilda, eu não conheci Seu Sete da Lira. Então, assim, não é um livro que dá para você escrever só com depoimentos e base científica. Uhum. É preciso um quê de intimidade com a entidade, com a energia toda, para você conseguir retratar. E graças a Deus a gente teve isso. Olha, eu conheci o Seu Sete da Lira, não sei se essa é uma das perguntas que vão Uhum. entrar, mas eu acho interessante essa questão, né? Eu entrei na Umbanda há mais de 10 anos atrás, num terreiro aqui em Cuiabá, e aqui no terreiro, aqui em Cuiabá, vendia uma revista antiga chamada Revista Espiritual de Umbanda. Não sei se o mestre Araldo chegou de conhecer essa revista, e eu adorava ela. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E aí, um dia, eu fui lá comprar a revista, e era Uhum. essa edição, né? Revista Espiritual de Sim. Umbanda, que falava do seu Sete da Lira, Cacilda de Assis, médio do Senhor, Sete Rei da Lira. Eu fiquei apaixonado pela história. Fiquei apaixonado. Aí, o que eu fiz? Eu entrei na internet para procurar, né? E aí eu encontrei
o acervo da Estrela Verde, onde o mestre Bachanan, que é o nosso sacerdote, havia escrito uma reportagem muito boa, inclusive, até um tempo atrás, era a única fonte de informações que a gente tinha, assim, fiel, de forma assim, blog sobre o seu Sete da Lira. E eu fui vendo os comentários e fui descobrindo, né, fui descobrindo a história e tal. E aí eu consegui ter contato com o Adão Lamenza, um irmão de fé que eu tenho um carinho imenso, né, e que foi cambono do seu Sete por um longo período de tempo, pude conhecer a página dele, conversei muito com ele e tal. Em 2013, eu tinha um terreiro aqui em Cuiabá, e eu tinha uma viagem marcada para o Rio de Janeiro. E eu estava, assim, decidido a conhecer o lugar, né, onde o seu Sete da Lira tinha seu terreiro. A minha família teve contato lá na época, quando o terreiro funcionava, através de uma das minhas avós, mas eu não tinha informações de endereço, ninguém me falou o endereço, né, mas eu falei, bom, é Santíssimo, Rua dos Coqueirais, parece, né, lá da... Falei, bom, eu vou encontrar lá, nem que seja pelo endereço antigo. E aí eu fui lá em casa, né, aqui em Cuiabá, lá no fundo de casa, acendi uma vela, um charuto, uma cachaça e cantei para o seu Sete da Lira. Falei, olha, eu estou indo para Santíssimo, eu vou no Rio e eu quero conhecer a família da Dona Cacilda. Eu imaginava como que era na cabeça, né, como que, né, falei, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê um sinal de que eu vou conhecer a família, que eu vou ser bem-vindo. Me senti muito atraído por ele. Eu ficava pensando, como que uma história dessa pode sumir? Ninguém lembra mais. Aí eu entrei para casa para dormir. É uma coisa assim, um tanto quanto engraçada, mas vamos lá. Fui para o quarto para dormir, tinha rezado com ele lá no fundo e deitei para dormir. Deitei para dormir, alguém desligou o meu ventilador. Aí eu falei, o ventilador desligou, né? Aí fiquei assustado. Aí eu acordei, levantei da cama, fui lá e liguei o ventilador de novo. Aí deitei na cama. Aí nessa que eu deitei, o ventilador desligou de novo, mas não é assim queda de luz. Bateram o botão, apertaram o botão, eu ouvi o barulho do botão. Aí eu falei, não é possível, só falta ter espírito agora aqui em casa assombrando, né? Aí eu levantei, fui lá e liguei o ventilador. Aí eu deitei de novo na cama. Aí eu peguei e falei, olha, falei em voz alta, se for esse o sinal, seu Sete, que o senhor está me dando de que vai dar tudo certo, que eu vou conhecer e tal, família, vamos conseguir começar isso, o senhor me liga e desliga esse ventilador agora. E aí eu falei isso e o ventilador desligou. Aí eu falei, então, agora, para provar mesmo que é o senhor liga o ventilador. Jesus! E aí o ventilador ligou. O ventilador ligou. Nossa. Aí eu falei, ótimo. Não fiquei com medo, nenhum tipo de medo. O seu Sete é uma entidade que não dá medo nenhum. Uma entidade muito alegre, muito feliz, né? E aí eu fui convicto para o Rio de Janeiro em 2013, né? Eu fui num evento católico e eu fui convicto que ia dar tudo certo. Então eu estava lá em Recreio dos Bandeirantes, descobri como que chegava lá em Santíssimo. Cheguei no bairro, cheguei no posto Sete da Lira, fui perguntando onde que era o terreiro e bati lá na casa. Ninguém me mostrou o endereço, viu? E é uma coisa importante de estar, porque agora que o livro está lançado, algumas pessoas disseram que me apresentaram a família negativa. Eu não tive ninguém do meu lado, a não ser seu Sete da Lira e mãe Cacilda. Eu fui sozinho lá. E aí começou. Eu conheci tia Luzia, a Jenny, Bárbara, Viviane, Marcos, eu fiquei apaixonado. E eu tive, assim, uma amizade imediata. Me senti muito atraído pela história, por eles, pelo lugar, por tudo. E eu falei, a gente vai ter que fazer alguma coisa para preservar essa história. A primeira ação foi que eu criei uma página no Facebook, né? Lembrando que tem duas páginas. Tem a página nossa, onde a gente está divulgando agora o livro, e tem a página do meu irmão Adão Lamenza, que é muito boa. Afinal de contas, o Adão participou dos trabalhos, né? A página do Adão já é uma praça de encontro dos fetistas da época, uma página muito legal, indico que as pessoas sigam, quem não conhecer ainda. E aí começa todo esse trabalho de pesquisa, né? Então, desde o começo, desde quando eu conheci a história, eu já estava muito decidido a fazer algo pela história. Um brasileiro, ele tem a memória muito curta, né? E um bandista, talvez, mais ainda. A gente tem tantos compromissos, tanta coisa, tanta informação,
e a gente vai deixando muitas coisas importantes para trás. Uhum. Então, é o primeiro passo. Quem sabe não vem aí um documentário, uma série, um filme, né? Nós acreditamos no poder do seu set. Mas o importante é que nós já temos uma referência histórica do trabalho que aconteceu em Santíssimo. Sim, sem dúvida, é uma referência da mais alta importância, né? A gente pode ver com todo esse resgate, com tudo isso que você está nos contando, o quanto que é verdadeiro, né? O quanto que é real, o quanto que é fiel a essas manifestações espirituais, né? Tanto lá em Santíssimo, no terreiro da Dona Sim, Cacilda, mas a importância que esses trabalhadores do astral, né? Os Exus, Preto Velho, caboclos, pombagiras, crianças, encantados, sim, eles exercem, né? Na vida das pessoas, na vida do planeta, né? Naquilo que sim, acontece à nossa volta. Muitas pessoas não acreditam, tantas outras sim, quando tem algum trabalho espiritual que é bem feito, né, bem desenvolvido e começa a se tornar popular, trata isso como uma espécie de charlatanismo, né, uma espécie de baixo espiritismo mesmo. Né? Inclusive, muitos bandistas acreditam que as próprias entidades da Umbanda, os próprios Exus, eles precisam ser doutrinados, né? Eles precisam evoluírem, a gente precisa ensiná-los como a se comportar, como a se portar. E esse relato do seu set ele vem nos mostrar justamente o contrário, né? O quanto que, mesmo essas figuras sim, se utilizando desses símbolos populares, popularescos, assim, né? Dessas vestimentas que mexem com o nosso imaginário, né? Com o nosso imaginário a respeito do mal, a respeito do sim, demônio, a respeito das nossas crenças, a respeito de muitas coisas que são, de certa forma, proibidas de serem faladas, né? Os Exus, eles, na sua forma de se apresentar, eles bebem, eles fumam, eles falam palavrão, eles brincam, o seu set cantava marchinha, né? sim, É algo muito, muito alegre, assim, mas que mostra o quanto esses espíritos são evoluídos, o quanto que esse trabalho desenvolvido pelo mundo espiritual, ele é importante, ele é fiel, e o quanto que isso é verdadeiro, o quanto que isso salva vidas, né? O quanto que isso sim, modifica as vidas das pessoas, sim. como há o relato de muitas testemunhas aí no livro do seu set, que você escreveu. Então, é curioso que o seu sete da Lira, ele falava, o mestre Lalotum comentou sobre a forma de trabalho, né? Uhum, E cada entidade tem a sua forma de trabalhar e que são muito diversas dentro da função específica daquela entidade, né? Então, a forma de trabalho das entidades militantes na Umbanda se difere em algumas coisas da forma das entidades que militam, por exemplo, na Quimbanda, que uhum. se difere da forma como as entidades que militam no mundo da pagelança, da encantaria, né? Todos eles são unidos, mas a forma de trabalho é diferente porque o objetivo, né, é diferente em certa proporção. Uhum. Embora seja a mesma função, são caminhos diferentes. E o seu set resumia a sua forma de trabalho naquilo que nós chamamos de quatro coroas. Ele falava que ele tinha a coroa do rei da palha, de cana, o rei do jogo, o rei do carnaval e o rei da lira. Então, a forma de trabalho dele se resume nessas quatro coroas. A coroa da palha de cana faz menção à utilização da cachaça, né, do aguardente. Uhum. O seu set tinha preferência pela marca crioula por conta do alto nível de teor alcoólico que tinha nessa marca na época, né? E depois vai ser substituída por outra marca na década de 70, quando a crioula encerrou as suas atividades. Então, o seu set trabalhava muito com cachaça. Uhum. Sim, por gira, ele chegava a tomar 80 garrafas de cachaça, Meu Deus. 130, 120, sem que a mãe Cacilda fosse ao toalete, né? Porque hoje em dia tem essa coisa do médico desincorporar para a entidade no Sim, isso toalete. que eu ia Não, perguntar, quanto tempo que ele durava essas giras, incorporava. né? Teve giras que começaram no sábado e foram terminar na segunda, né? Tinha giras que começavam no sábado e terminavam no domingo à noite. Dependia da quantidade de pessoas que tinha para
atender, ele Uhum. atendia todo mundo, né? Então, o que acontece? O marapo era uma ferramenta de trabalho, as Sim. pessoas eram curadas com o marapo dele. Apareceu um senhor lá que estava com um processo de respiração meio complicado, e a tia Luzia contou, né, porque ela estava do lado do seu Sete, o seu Sete falou, olha, pega aqui minha cachaça e cheira. Aí o cara respirou o cheiro da cachaça, e quando ele respirou, ele ficou com vontade de espirrar, ele espirrou e soltou um pedaço de osso do nariz, assim, só sentindo o cheiro da cachaça do Exu, né? E as pessoas faziam o quê? Elas pegavam os cabos na ponta e ia, sabe, levantando a tela onde ele estava para ele dar um pingo da cachaça dele para levar para os doentes. Hum. Eu tenho até uma foto aqui que saiu na revista Orixás, deixa eu ver se eu encontro fácil, que acontece o quê? O seu set foi fotografado soltando, né, cachaça pela boca sobre os fiéis que estavam na lira, e na hora de revelar a foto, a cachaça se tornou um ectoplasma na Que fotografia. Consegue incrível. visualizar? Sim, dá pra ver. Então tem ele ali em cima da mesa de cura, e ele tá espirrando cachaça pela boca em cima dos fiéis. E aí, na hora de revelar a foto, a cachaça se manifestou como uma espécie de ectoplasma, né? Como força vital que era enviada sobre os fiéis. Então, a cachaça era uma forma muito íntima dele, muito característica dele de trabalhar. Uhum. Usava muita cachaça. Toda sexta-feira, eu achei interessante que o Marcos, que inclusive está assistindo com a gente, que é neto da mãe Cacilda, falou, olha, toda sexta a empresa trazia um caminhão de cachaça para cá. Não é caixinha. Caminhão. Nossa. Carregavam um caminhão de cachaça para ser usado nos trabalhos. Um caminhão. Muita cachaça. E seu Sete, certamente, o terreiro era o melhor cliente da fábrica da crioula na época, né? Pela quantidade que consumia semanalmente. A outra coroa é a coroa de rei do jogo, né? O seu Sete, ele tem uma missão muito própria, muito característica, que é mostrar a verdade da quimbanda. Em 1971, nós temos uma quimbanda assim colocada no fundo dos terreiros. A quimbanda era motivo de vergonha, ninguém falava de Exu nos terreiros, Sim. né? E o seu Sete aparece e populariza a quimbanda. As pessoas querem usar a guia do seu Sete no pescoço. As pessoas querem ter a logo do seu Sete em casa. Ele coloca a quimbanda em um nível de aceitação social muito grande. E ele falava uma coisa muito interessante, eu não vim para ir contra, eu vim para fortificar aquilo que é antigo, né? E ele usava búzios, ele usava 4 búzios lá em cima no seu altar, não porque havia necessidade, porque não havia necessidade, ele provou de diversas formas que ele não precisava do búzio, mas ele usava o búzio como uma forma de dizer que ele não veio para trazer uma mudança na tradição, ele veio para compartilhar da tradição, e o búzio era uma forma que ele tinha de afirmar isso. Eu faço a mesma coisa que vocês fazem porque eu sou um igual a vocês. Eu não estou aqui vindo para derrubar terreiro, para fazer uma nova umbanda ou coisa do tipo. A terceira coroa é a coroa do carnaval. Por quê? Isso é uma coroa importante. Hoje em dia as pessoas acham graça, mas naquela época as manifestações do Exu, e aí a gente tem que se lembrar que o Exu é a manifestação do inconsciente, né? Aquilo que é oculto dentro do ser, do médium. Isso. Eram manifestações muito tenebrosas, né? O Exu incorporava, saía matando gente. Na pesquisa, a gente encontrou várias matérias falando de entidades supostamente falando que é derrubar não sei quem, matar não sei quem. E ele vem com um discurso de alegria, de amor, de fraternidade, de festa, bora festejar, nós somos irmãos. E essa mensagem da alegria, ela é representada pela coroa do carnaval. Ele, inclusive no carnaval, ele usava roupas carnavalescas, fazia trabalhos preparando os membros do terreiro para irem para o carnaval, e curiosamente, ele mesmo teve um bloco carnavalesco, né? Ele saiu várias vezes com o bloco de carnaval dele no Rio de Janeiro,
que era o que? Era um trabalho que ele fazia para curar vidas que estavam à beira da morte. Então, cada saída que o bloco fazia, ele conseguia captar energias que eram encaminhadas para doentes que estavam ameaçados de morte. Então, não era uma festa, na verdade, era um trabalho, né? E a última coroa é a coroa da lira, que é uma das principais. O seu sete curava com música. Ele curava com música, e não é ponto simplesmente, ele curava com qualquer música. Você chegava lá, por exemplo, com problema de saúde, ele falava, Aralotum, que música que você gosta? Você falava, eu gosto do El Chan. Ele falava, então canta El Chan. Aí você começava a cantar a música do El Chan que você gosta, tô dando um exemplo, né? Todo o terreiro começava a cantar junto, naquela força, naquele impulso, e ali naquilo ele conseguia captar as energias enviadas por aqueles milhares de pessoas e canalizar sobre aquela pessoa que estava precisando daquela cura, daquela ajuda, daquele caminho aberto. E com isso, ele acaba também atraindo a atenção de muitos artistas, né? Nós vamos ver milhares de cantores, não são dezenas nem centenas, milhares de cantores, artistas de TV, atores, escritores, jornalistas, radialistas. Nossa, é um Exu que se manifestava muito através da arte. Poesias, composições musicais também ele fazia, mensagens de filosofia ele fazia, contar a história de épocas da humanidade ele também contava, porque ele afirmava ser um espírito muito antigo, né? Ele falava, eu sou do tempo da pedra, querendo dizer que era um espírito velho, que já tinha vindo várias vezes, tinha acompanhado a humanidade desde há muito da tempo, Idade da né? Pedra. Não era um espírito novo, era um espírito que tinha uma missão específica. Ele falava isso, eu sou da Idade da Pedra. Inclusive tem alguns cantos dele, né? Alguns cantos devocionais que falam, ele é o homem do tempo da pedra e da música, é o rei, né? É bem interessante. E uma coisa curiosa, e que tem tudo a ver, por exemplo, com o Templo da Estrela Verde, é que seu sete da lira lida muito diretamente com a música, né? E eu fico apaixonado por isso. E a nossa casa, a casa que nós somos filhos, é uma das casas que preservam a tradição musical da música de terreiro no nível internacional, né? O Templo da Estrela Verde teve um papel muito importante, tanto na preservação da história do seu sete, porque o acervo da Estrela Verde já estava fazendo pesquisas há muitos tempos, né? Sobre seu sete, já tinha gravações, depoimentos, reportagens, gravações de sons da época, né? Então, o acervo da Estrela Verde já tinha um arquivo bom sobre seu sete da lira, né? Porque interessava em relação tanto à história como também à questão musical. E aí, eu tenho 2 setes que são a paixão da minha vida, né? O seu sete da lira e o seu sete porteiras. Amo o seu sete porteiras de coração, que é o guardião que assiste o Templo da Estrela Verde, né? E eu me lembro que antes de eu entrar no Templo da Estrela Verde, que eu sou discípulo do Mestre Abaixanã, nós tivemos uma experiência com o seu sete porteiras falando, olha, vai lá para o templo, porque nós temos que cumprir a missão do seu sete, a gente tem que guardar essa missão do seu sete, né? E a gente começou com a ajuda das informações que também estavam no Templo da Estrela Verde, lá no arquivo, no acervo nosso histórico-cultural, a usar as ferramentas que deram base ao início do processo de pesquisa. Já haviam depoimentos guardados e outros fatores. E por que eu digo que é uma coisa interessante? Porque nós cultuamos a Yan, a Yan que é a divindade da música, que manifesta os poderes transcendentais da mudança, da alteração do próprio processo de evolução através das artes. E não tem um Exu mais Ayan, né? Vamos dizer assim, não tem um Exu mais devoto de Ayan que não seja seu sete da lira, um Exu puramente artístico, né? Sim, tudo isso é muito maravilhoso, muito impressionante, né? Como que as coisas se encaixam tão perfeitamente assim a esse respeito, né? Por hoje a gente vai encerrar a nossa live, apesar de que o assunto está muito bom, está ótimo, assim, mas já extrapolamos um pouquinho do tempo previsto, né? E como tudo, o que é bom dura tempo suficiente para a gente querer mais, para ficar com um gostinho de quero mais. Eu vou deixar vocês com esse
esse gostinho de quero mais. Quem sabe numa próxima oportunidade nós voltamos para falar mais sobre esse tema do seu Sete da Lira. Gostaria de que você Sim. indicasse, falasse como que quem ficar interessado, como pode adquirir o seu livro. Então, o livro ele é vendido no site da editora Legião. Então, as pessoas que tiverem interesse, é só entrarem. A gente tem, inclusive, uma página na internet especial do livro, que é o site do livro, onde vocês podem, inclusive, conseguir uma degustação gratuita do livro. E lá no site do livro a gente também tem alguns outros vídeos, tem outras fotos que não foram incluídas no texto do livro, né? E algumas informações, bem como as instruções de como a gente pode adquirir uma cópia. É importante frisar que seu Sete da Lira, ele é um espírito, né? Ele é uma entidade espiritual. Então, por mais que a mãe Cacilda tenha já partido daqui, ele lá do astral, porque a mãe Cacilda e ele sempre fizeram questão de afirmar que ele não incorporava e não iria incorporar em outras pessoas, né? Então, ele deixou muito claro que a missão dele se encerrava com a mãe Cacilda, né? Embora isso seja algo que levanta muitas discussões, nós temos que ser fiéis ao que ele falou. Então, ele disse que não iria mais se manifestar, não se manifestava em outras pessoas, né? E que o trabalho dele terminaria com a mãe Cacilda de Assis. E uma coisa que ele sempre instruiu as pessoas a fazerem é o quê? Fazer oração, né? Fazerem a hora grande. Nós tivemos algumas pessoas que vieram falar, mas como que vai fazer a hora grande? O seu Sete não está mais aqui. Poxa vida, nós estamos falando de um espírito extremamente poderoso, né? Nós temos que nos libertarmos dessa falta de informação que limita a vivência do espiritual àquilo que é material. Inclusive, nós estamos vivendo uma pandemia que nos questiona sobre a verdadeira prática espiritual. A gente só é umbandista quando a gente está dentro do terreiro? A gente só consegue viver uma vida espiritual quando a gente está dentro do templo? Claro que não. A verdade é que é lá fora que a vida umbandista, é lá fora que a vida espiritual se faz mais ainda necessário e importante, né? E ele mesmo instruiu, quando os trabalhos em Santíssimo ainda funcionavam, estava acontecendo, que as pessoas fizessem a hora grande nas suas residências, em especial quem não podia estar lá no terreiro. Então, como é que funciona? Você se coloca perto de uma mesa, por uma questão de egrégora, né? Visto que ele fez a mesa da cura, senta na mesa, coloca lá seu copo com água. Se tiver uma imagem de Santo Antônio, coloca lá também. E no sábado, à meia-noite, ou quando você sentir no coração o desejo de fazer isso, você pode rezar a oração evocatória que ele mesmo ensinou e pedir a ele que traga a cura, que traga segurança, que traga abertura de caminhos, porque ele prometeu que ele ajudaria. Então, isso não é uma novidade, isso não é uma coisa nova. Não, desde lá da década de 50, o seu Sete da Lira falava para os fiéis que não podiam estar no terreiro fazerem a hora grande em sua residência. Inclusive, nós temos documentos da época que comprovam isso, né? Então, se meu irmão Aralotum autorizar, eu gostaria de rezar a oração evocatória dele. Por favor, eu te pedi justamente isso. Perfeitamente. Então, eu convido os meus irmãos que estão nos acompanhando da sua residência, que voltem o seu pensamento frente à presença do divino, do espiritual, seja qual for a forma como você entende e compreende o espiritual. Nós saudamos todos os espíritos que vibram sobre nossa caminhada espiritual, que nos ajudam em nossa caminhada de busca de evolução. Saudamos os guardiões, as guardiãs nessa noite e pedimos em especial a seu Sete da Lira, a Dona Aldara Maria, que tragam para nós a defesa, o bem-estar, a segurança, a compreensão daquilo que é necessário compreendermos na nossa caminhada espiritual. Fé em Zambi e pé na estrada, encomendo a minha gira às 7 encruzilhadas da lira, se assim for. Não terei medo nem pavor. Os inimigos terão olhos e não me verão, terão bocas, não me falarão,
Terão mãos, não me ofenderão, terão pernas e não me alcançarão, pois eu vivo com 7 encruzas no meu coração. Zambe na frente e Exu na retaguarda. Quem abre os meus caminhos é Exu, 7 encruzilhadas da lira. Salve seus 7 da lira, salve seus 7 porteiras, salve Dona Aldara Maria, salve seus 7 chaves, salve seu Marabô, que venha nos ajudar, que venha nos acompanhar para que nós possamos cumprir com vitória, tal qual Mãe Cacilda, a nossa missão nessa presente encarnação. Saravá, seu 7. O Templo Estrela Verde tem... Saravá. O Templo Estrela Verde tem a sua sede na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, né, sob a direção do nosso mestre Baxanã. Tem vários outros templos filiados pelo Brasil todo, né? Eu vi comentários de pessoas que são do Rio Grande do Sul aqui, pessoas de Minas, Mato Grosso, pessoas de várias partes do país, né? Temos o templo, a casa de oração do Caboclo Tupinambá. É isso, meu irmão, sobre a direção do Pai Christian, mestre Caraimã, né? A casa de oração da Estrela Dourada, sob a direção do Pai Cássio, Bruno, mestre Arapitã, também Cuiabá. É isso, meu irmão. Se eu te falar alguma coisa errada, você me corrige, por favor. Temos a Certo. casa da Mãe Aline também. A casa da Mãe Aline eu não lembro onde fica, né? Mas tem a casa da Mãe Aline, tem a casa da Mãe Irene, a casa da Mãe Arrava, a casa de oração do Caboclo Timbiri, em Fronteira, Minas Gerais. Tem a casa de oração do Caboclo Caçador, em Ribeirão Preto, também em São Paulo. Esqueci mais de alguém? Mestre Assari. Mestre Assari, isso mesmo, em Uberlândia, né? Isso, Mestre Assari, lá em Uberlândia. E também tem a cabana de Pai Joaquim. Isso, e a cabana de Pai Joaquim. Tem a cabana de oração do Pai Joaquim de Angola, em Chapada dos Guimarães. Isso, então são muitos templos assim, filiados ao TEV, né, filiados à direção do mestre Baxanã, que vem fazendo esse trabalho de resgate histórico, de resgate social, né, e de resgate espiritual também, de todas essas almas que necessitadas acorrem aos terreiros em busca de ajuda e de auxílio espiritual. Peço aqui a bênção. Tem também, para não esquecer, né, a casa do Caboclo Caramã e do Pai Cesário, a tenda de Umbanda do Caboclo Caramã e Pai Cesário, da mãe Gertrudes e Olímpia. Hoje, inclusive, é aniversário da filha dela, Geisielma. Quero deixar meus parabéns especial para ela, minhas saudações especiais. Assim, pedindo a bênção, né, nosso pai, nossos irmãos mais velhos, irmãos mais novos, a todos aqueles que estão presentes nessa live, a todos aqueles que se fizeram presente no passado, os que se farão presentes no futuro. Né, por hoje nós encerramos com muita alegria, com muita devoção, que Exu, seu sete, as nossas entidades de Umbanda continuem sempre olhando por nós, nos abençoando e trazendo aquilo que é de melhor para nós e para toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Axé, um saravá fraterno a todos. Axé, saravá.